Ontem, na porta dos quartéis, né, havia ali uma série de manifestações golpistas. Eu queria saber, em relação a isso exatamente, o presidente Jair Bolsonaro deveria fazer alguma coisa em relação a essas manifestações que estão acontecendo, que estão sendo consideradas autos golpistas? Olha, é importante, eu acho que foi adequada o pronunciamento do presidente ontem, dizendo para desobstruir as rodovias, aí, as estradas, né? Isso aí até atrasado, isso aí tinha que ter sido falado logo no início. Mas é adequado ele falar isso aí. Pode, pode ser com atraso, mas tinha que falar. A outra coisa é que eu também sou a favor de manifestação pacífica, não tem problema nenhum. Manifestação pacífica é válido, é importante na democracia, não tem. Você vê que a grande massa das pessoas que estão nessas manifestações não são pessoas que estão usando da violência. É diferente da finalidade. A gente pode até criticar a finalidade, mas elas têm sido pacíficas no geral. Então, agora, nas frentes dos quartéis é um outro problema de manipulação dessa população com a ideia de que você precisa ter uma intervenção militar para salvar o Brasil. Isso aí é uma manipulação já que vem acontecendo desde o início do governo, o governo tentando o tempo todo se confundir com a instituição militar, o tempo todo, né, desde lá do início do governo, com um discurso na frente do quartel-general do Exército, coisas desse tipo. Então, falando daí as minhas forças armadas, o meu exército, coisas desse tipo, então vai criando aquele ambiente e de que a Força Armada é a salvação do Brasil. A salvação do Brasil são as instituições, é o nosso povo, é o povo que votou a favor e que votou contra, é o povo que também que está nas manifestações aí, não tem problema nenhum, Agora, esse povo general, também. eu queria lhe General, perguntar, agora, o senhor não como acha que há militar, aí, o senhor não acha que há aí uma via de mão dupla? O senhor diz, bom, o presidente busca se confundir com a instituição militar. Quando fala minhas Forças Armadas, meu Exército, o senhor não acha que há uma via de mão dupla? As Forças Armadas também não permitiram, ou pelo menos os comandantes militares, não permitiram que ocorresse uma confusão entre as Forças Armadas e o governo, não permitiram que a política entrasse nos quartéis. Agora mesmo, o ministro da Defesa fez um papel, no mínimo, questionável, quando participou de um jogo do presidente de questionamento às urnas, dizendo que os militares iam fiscalizar as urnas, depois não apareceu com nenhum resultado dessa hipotética fiscalização. Não há um jogo de mão dupla aí, general? As Forças Armadas não estão também se comprometendo? Não, eu não acredito que eu não vejo assim, porque o que acontece? Vamos separar o ministro da Defesa das Forças Armadas. O ministro da Defesa, a gente pode até analisar a conduta dele, mas a conduta das Forças Armadas ela está baseada nas decisões dos seus três comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, esses são comandantes operacionais. Apesar de escolhidos pelo presidente, nomeados pelo presidente, eles são comandantes operacionais, todos são profissionais de carreira, têm seus, no mínimo, 45 anos de serviço, e eles não devem se manifestar e nem podem se manifestar politicamente. Então, eles não se manifestam porque não devem, porque eles estão corretos na interpretação e também porque a lei não permite. Então, essas duas coisas. Mas, basicamente, pela cultura, né, de não se general, manifestar. como Agora, militar, só um segundo. O ministro da Defesa, não. O ministro da Defesa pode ser militar ou civil. E aí a conduta dele a gente pode E o senhor discutir acha que politicamente. a conduta dele é reprovável? E o senhor acha que o fato de ele ser general e ser ministro da Defesa simultaneamente faz com que ocorra, ainda que involuntariamente, uma contaminação e que as Forças Armadas sejam como que confundidas com o comportamento dele? Exatamente. Mas não só dele. Outros ministros também, como eu fui ministro, né, sendo general, como tem outros ministros generais, isso aí é confundido com a instituição. Então, é esse Agora, o problema. para ser bem objetivo, general, o senhor acha que
esses generais que ocupam funções no governo, ministro da Defesa, os ministros ali palacianos, eles estão se portando de forma equivocada e esse equívoco está contaminando a imagem das Forças Armadas? O senhor acha que há isso? O comportamento deles não contamina as Forças Armadas. O comportamento deles transmite uma imagem confusa para o público, mas não para dentro das Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm os seus chefes, têm os seus comandantes, têm os seus líderes, né? E não são contaminadas por nós que somos da reserva. Nós que somos da reserva não temos influência nas decisões da força. Todos esses ministros que são da reserva não têm, inclusive da defesa, não têm influência sobre as decisões da força. General, eu gostaria de saber do senhor, como militar experiente, ações no exterior, na ONU, em missões da ONU, etc., como é que o senhor viu a ação da Polícia Rodoviária Federal para desfazer os boicotes? Houve uma no primeiro dia, durante as eleições, houve um grande número de operações da Polícia Federal no Nordeste, né? Parece que um número bastante desequilibrado, 400 e poucos pontos lá de atuação, e no sul do país parece um número muito pequeno. Isso aí precisa confirmar, mas é o que foi transmitido na imprensa. Isso aí dificulta, pode ter dificultado algumas pessoas de chegar no tempo certo lá na votação. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes falou que, apesar disso, não houve atraso, ninguém deixou de votar por causa disso. Mas, mesmo assim, parece um inquérito aberto agora para fazer essa avaliação. E depois da eleição, para desfazer e também houve, parece, uma manifestação de voto, né? Pessoal, e é o desbloqueio das rodovias, né, General? Parece que desbloqueio, houve um certo como é que eles agiram? Né? Então, também houve essa manifestação de voto. Essas instituições, quando você manifesta o seu voto e você está exercendo uma função profissional, eu posso expressar o meu voto, mas uma pessoa da ativa não pode, porque não é uma boa medida para quem está no serviço ativo. Então, isso aí aconteceu. E o desbloqueio? E a outra coisa é o desbloqueio. O desbloqueio também tem um inquérito acontecendo, porque parece que a acusação é de demora, a acusação é de que não houve a presteza que tinha e também a conduta operacional que tinha que ter, mas isso aí está sendo analisado num inquérito. Mas na sua experiência no manejo de tropas, pareceu correto o manejo das tropas para desbloquear as estradas? Olha, eu conheço bem isso aí, que eu fui secretário nacional de Segurança Pública. Uma coisa é analisar a conduta ali nos bloqueios. Outra coisa é o volume de bloqueio. O volume de bloqueio, acho que chegou aí, não sei, pela imprensa aí, 400, 500, 600 bloqueios. Realmente não tem capacidade para atuar em todos esses pontos. Agora, claro que tinha que ter sido um pouco mais rápida essa associação com a Polícia Militar Estadual, com as polícias estaduais, para que isso aí fosse feito com mais presteza. Então, isso aí tem que ser analisado. A gente não pode ser leviano agora de fazer acusações, mas alguns pontos eles poderiam talvez ter efetivo, mas para tudo isso não teria, sem dúvida nenhuma.